conferencista, a pedagoga, formada pela UFAM, Ana Cristina Rodrigues. Ana Cristina é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Nós fizemos o convite para a professora para que ela traga para a gente e nos inunde com um debate importante na ótica dos trabalhadores, né, e dentro de uma realidade que não é específica apenas no Amazonas, porém muito representativa na medida em que o Amazonas ocupou as manchetes dos jornais em todo o mundo, frente ao caos vivenciado. Foi um dos estados pioneiros do ponto de vista da suspensão das aulas no Brasil e a criação de um programa paralelo chamado Aula em Casa, para que os alunos pudessem ter a manutenção de atividades educacionais remotas, né, à distância, e passa a ser um dos estados também pioneiros a reconvocar seus professores e seus profissionais para atuarem novamente de maneira presencial nas escolas, né? Então, para a gente esse é um debate muito importante frente ao momento que nós estamos vivenciando. É fundamental a gente ouvir a voz de uma intelectual, mas que também é ativista, né, militante em prol da causa da educação, mas também dos trabalhadores, e ouvir como está esse processo de resistência também por parte dos professores e profissionais de educação referente a essa situação. Bom, o Sinteam, ele não representa apenas os professores do Estado, né, do Amazonas, no sentido de serem professores da rede estadual, mas professores de toda a rede pública do Amazonas. Lembrando que o Amazonas tem dimensões enormes, né, então, em si, já é um estado muito amplo. O debate não é apenas a situação do Amazonas, porém, à luz do que está acontecendo no Amazonas, que vivenciou quase que um cataclisma do ponto de vista das mortes, né, do esgotamento dos leitos de UTI e mesmo dos cemitérios, né? Então, à luz do que está acontecendo lá, seguramente haverá e já está tendo repercussões em todo o Brasil, nas decisões dos entes governamentais, dos secretários, né, dos governadores, dos prefeitos, enfim, uma grande repercussão. Hoje, nós temos no Paraguai uma situação particular, específica, de proteção muito forte e de resistência muito grande por parte dos entes governamentais de qualquer liberação. Por isso que, atendendo a esses protocolos sanitários, a Universidade Interamericana ela converteu sua presencialidade em ensino remoto. Nós tivemos já um ciclo virtual, estamos tendo mais um ciclo virtual e nós estamos ainda aguardando a decisão do presidente da República do Paraguai com relação a uma reabertura das atividades na área da educação. Bom, professora Ana Cristina, fique à vontade. Como nós conversamos, a senhora tem tempo para fazer a sua exposição. Gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo de maneira síncrona que façam seus comentários, intervenções ou questionamentos dentro do chat. Depois da exposição, farei a leitura, né, dessa participação para que nossa convidada, a conferencista, tenha a possibilidade de fazer uma réplica. Professora, fique à vontade. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos e todas. Quero aqui saudar muitos baianos, né? Aí, a todos que estão aí nos assistindo, vi aqui alguns do estado do Amazonas, vi o colega de Tabatinga. E para quem não conhece o Amazonas, Tabatinga chega a ser a mesma distância de Manaus, quase Manaus,
Belém, bem maior do que Manaus, Belém, e o Amazonas é o estado que tem as suas especificidades, não só geográficas, mas culturais também. Mas aqui nós estamos para falar a respeito do retorno das aulas, é um assunto que hoje está em pauta em todo o Brasil, e a respeito disso, nós temos que, infelizmente, dizer que o Amazonas, com esse retorno precoce às aulas em tempo de Covid, não é um exemplo a ser seguido nesse momento. E é preciso que nós estejamos analisando muitas situações. Vamos colocar aqui o estado do Amazonas como que no momento em que nós, em março, fomos o primeiro estado através da pandemia, a recuar e a entrar na quarentena com as nossas escolas para evitar a propagação do vírus. E, infelizmente, fomos o primeiro a retornar com o ensino das aulas presenciais, mesmo que de forma híbrida e com o ensino médio. Foi notícia de jornal, nacional e mundial o estado de calamidade que o Amazonas ficou durante a pandemia. No mês de abril, infelizmente, o Amazonas promoveu enterros coletivos. Nós tivemos, nunca visto no estado do Amazonas, acho que no Brasil inteiro, um momento de abrir valas para se enterrar pessoas queridas que estavam aí vindo a óbito em razão da Covid-19. O Amazonas foi o 6º estado, proporcionalmente entre população e pessoas contaminadas, a ter mortes em razão da Covid. Isso para nós é muito preocupante. E desde esse primeiro momento, nós já havíamos começado a discutir entre nós, categoria, como faríamos para construir esse retorno, talvez para 2021. Mas, infelizmente, sem ouvir os trabalhadores, a Secretaria Estadual de Educação e o governo do estado, com o aval da Fundação de Vigilância em Saúde, criou um protocolo de saúde baseado nas indicações da OMS para que o Amazonas retornasse às aulas presenciais, primeiro com o ensino médio e, em seguida, 15 dias depois, com o ensino fundamental. Através de muita briga, muita luta, nós conseguimos barrar o retorno do ensino fundamental. Infelizmente, não conseguimos ainda suspender o ensino médio em função de muita perseguição por parte da Secretaria de Educação em relação aos trabalhadores e muita ajuda do judiciário para se manter as aulas presenciais do ensino médio. As escolas do estado do Amazonas são muito parecidas com as escolas do restante do Brasil. São escolas criadas, construídas na década de 70, em plena ditadura militar, e, portanto, elas seguem aquele padrão de escolas parecidas com estruturas de prédios dos quartéis. O agravante dentro do estado do Amazonas é que nós temos um calor de 40 graus quase que diário. Quando se tem uma temperatura de 38, a sensação térmica pode chegar até 42 graus, porque nós temos um clima quente e úmido, que muitas vezes chega a ser insuportável. Portanto, as nossas salas de aulas precisam ter ar-condicionado. E esses ar-condicionados precisam estar ali com a limpeza diária num momento como esse, o que não ocorre. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os ambientes devam ser arejados durante o período em que os alunos estiverem na sala de aula. No estado do Amazonas, isso é impossível, porque as nossas escolas não têm janela de fácil acesso. Como eu falei anteriormente, nós temos um espaço físico parecido com os quartéis, apenas com basculhantes, e que, pasmem, não abrem porque foram soldados, e essa solda não pode ser desfeita nesse momento porque os ar-condicionados estão nessa estrutura. Portanto, as escolas do estado do Amazonas são foco de aglomeração e espaços de 6x8 ou de 5x4 fechados, onde os alunos estão ali cotidianamente em sala de aula com os professores. Infelizmente, o estado do Amazonas foi notícia de jornal
a nível nacional e mundial, também pelo escândalo das máscaras, que, pasmem, era o único EPI que o trabalhador e os alunos recebem para garantir a prevenção contra o contágio do vírus da Covid-19. Então, não há, assim, no estado do Amazonas, realmente um protocolo que seja seguido pelo governo do estado e pela Secretaria de Educação para a proteção dos trabalhadores em educação. E o retorno das aulas no dia 10 de agosto teve alguns índices que valem a pena ser divulgados e anotados. Através de muitas ações na luta dos trabalhadores, nós conseguimos com que o governo do estado fizesse as testagens nos 5.179 trabalhadores em educação do ensino médio. E desses 5.179 trabalhadores que foram testados, aproximadamente 2.000 trabalhadores testaram positivo com a Covid-19. Então, você vê aí que é um índice muito alto. Mas, infelizmente, a Fundação de Vigilância em Saúde, através da sua representante, parece-me que acha saber de tudo e diz que estes trabalhadores não estão transmitindo ou que já tiveram contato com o vírus há muito tempo atrás. E se tratando da Covid-19, é preciso ter muita cautela, porque nem os maiores pesquisadores do mundo sabem dizer com certeza como o vírus age em determinadas situações e em determinados países e estados. No estado do Amazonas, por exemplo, nós já estamos aí com 3 ou 4 variações do vírus. Eu mesma já tive Covid e essa é a terceira vez que eu apresento um quadro de Covid com exames. Já estou com meu nome no Ministério da Saúde para pesquisa, porque em mim ela apresenta de uma forma diferente. Então, vejam, não podemos aqui dizer que é a garantia de um retorno às aulas se nós não podemos ter certeza de como esse vírus vai agir nas crianças e em nós, trabalhadores. Conversando com uma epidemiologista, ela nos alertou que as crianças, embora sejam assintomáticas, há um estudo que já está sendo feito por eles, que mostra que a grande maioria das crianças que adquiriram a Covid, embora sejam assintomáticas, estão ficando com problemas sérios na válvula do coração. E é do conhecimento de todos que esses problemas no coração, eles não aparecem durante a juventude, eles vão aparecer na fase adulta. Se isso é uma sequela da Covid-19, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter problemas sérios com os nossos filhos e os nossos alunos, porque eles estão aí sendo colocados em situação de vulnerabilidade e mais tarde, quando eles apresentarem a sequela, ninguém vai colocar na Covid, no vírus da Covid, a culpabilidade em cima do estado de saúde em que essa criança, quando já estiver na fase adulta, vai estar. A mesma coisa hoje acontece no estado do Amazonas, que no mês de abril fazia questão de dizer e relatar os números da população que estavam acometidos da Covid-19, que todos os leitos de UTI estavam ocupados e que se abriu inclusive um hospital de campanha com leitos de UTI para atender uma boa parte da população, e a outra parte, infelizmente, vinha a óbito em casa porque não conseguia ser atendido. O que acontece? Uma boa parte dessas pessoas hoje estão com sequelas, e sequelas sérias, que a própria Fundação de Vigilância em Saúde e o Sistema SUS, quando identifica essa pessoa, não coloca aquilo como algo advindo do vírus da Covid-19. Então, isso é muito perigoso. Nós estamos lutando hoje contra um inimigo invisível e que ninguém sabe exatamente o que fazer com ele. É muito perigoso dizer que vamos esperar a vacina. A vacina, ela pode chegar em 2021, ela pode chegar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Quem é pesquisador sabe que uma pesquisa na parte da ciência, nessa questão médica,
e você só pode ter segurança com uma pesquisa de 5 a 10 anos. Mas urge para nós que essa vacina surja e que venha nos dar um pouco de tranquilidade. Nós conseguimos, como eu falei anteriormente, barrar o retorno do ensino fundamental no estado do Amazonas. Isso tem causado uma certa tranquilidade para nós com relação aos adolescentes e crianças do ensino fundamental, mas, entretanto, tem nos causado muita preocupação. No interior do estado do Amazonas, nós temos no Amazonas 62 municípios, o único município que retornou foi Manaus, e no estado, na rede pública do estado, porque a rede pública municipal não retornou e não vai retornar, porque a Prefeitura de Manaus, ela, através do que vem observando do desenvolvimento do vírus, depois do dia 10 de agosto, quando voltou às aulas do ensino presencial do ensino médio, que subiu em 40% o número de pessoas contaminadas com a Covid, a Prefeitura, através desse observatório feito nesse momento, em relação ao desenvolvimento do vírus, decidiu que os alunos da rede municipal não irão retornar na forma presencial, irão continuar na teleaula e no home office, resguardando, assim, parte da população da comunidade escolar e resguardando também a população manauara, porque não está fácil. Hoje nós vemos, com a abertura do comércio, e que houve um número crescente, mas que não foi assim tão significativo. Mas que no momento em que se retorna com as aulas, e que esses alunos, que hoje são 25% da população do município de Manaus, junto com os trabalhadores, depois do dia 10 até a sexta-feira da semana passada, o número de pessoas infectadas com a Covid deu um salto, com relação à internação, inclusive com a internação em UTIs. Felizmente, o número de mortos foi um número pouco, mas não se pode banalizar a morte. O ideal é que não se tenha nenhuma pessoa morta em função da Covid-19, para que nós possamos estar aí falando com uma certa tranquilidade. E nenhuma pessoa morta durante 30 dias, pelo menos, porque se tratando de um vírus, e todo vírus é mutante, é muito perigoso nós falarmos e nós estarmos aí tentando dar conceito em cima do que a própria ciência e os próprios pesquisadores não conseguem dar. Ainda, porque esse estudo ainda é muito recente no mundo inteiro, porque a Covid pegou todos nós de surpresa, tanto em todos os continentes. Não há ninguém no mundo que tenha esperado por um momento como esse. O Brasil, principalmente, vive pela primeira vez um momento tão angustiante que nós jamais vimos durante a história da saúde do povo brasileiro. E vale ressaltar que esse momento em que os trabalhadores lutam para o não retorno do fundamental e a suspensão das aulas presenciais, nós tivemos um grande ganho na justiça, que não dependeu da justiça comum, mas sim da Justiça do Trabalho, através do Ministério Público do Trabalho, porque os trabalhadores em educação com comorbidade, que por lei teriam que ficar em home office, só conseguiram isso através de uma liminar na Justiça para que se cumpra a lei e os trabalhadores consigam estar dentro do seu estado de comorbidade, que não pode ser considerado uma doença para afastamento médico, que era isso que a Secretaria de Educação queria, afastar os trabalhadores com comorbidade com licença médica, o que já causa um prejuízo de R$ 700 no bolso do trabalhador no final do mês, se ele entra em licença médica, e a Justiça deu a eles o direito de ficar em home office, aplicando a sua disciplina e não tendo nenhum prejuízo na sua questão salarial. Isso é uma grande vitória dos trabalhadores e nós precisamos muito ressaltar essa vitória. Nós vivemos um momento muito, muito difícil em nosso país, em todos os sentidos. Nós vivemos um momento em que a educação vem sofrendo um desmonte, que já vinha sofrendo desde 2016, mas que foi mais incisiva nesse momento.
e nós estamos perdendo muitos direitos. Tivemos um ganho em relação à permanência do Fundeb, mas precisamos também observar melhor como a lei está escrita, porque nem tudo que reluz é ouro. E é preciso também que nós estejamos falando nesse momento em relação ao retorno em todo o país. Mas para que nós possamos falar em retorno, é preciso falar também em testagem em massa de trabalhadores e alunos, testagem com acompanhamento, porque você sabe que vírus, hoje você não está, mas daqui a 8 dias, daqui a 15 dias, você pode estar portando esse vírus no seu organismo e, pior, transmitindo. É do conhecimento de todos nós que a escola é o terceiro foco de contaminação de Covid. O primeiro é o hospital, lógico, pelas razões que todos nós conhecemos. O segundo é a nossa casa, pela questão de nós estarmos sempre entrando e saindo de nossas casas e tendo convivência com outras pessoas e outros ambientes. E o terceiro lugar é a escola, por se tratar de um lugar fechado, onde um grupo de pessoas fica durante muito tempo em contato um com o outro. Quando se trata de jovens e adolescentes, é humanamente impossível você fazer com que eles usem máscara pelo período que devem usar, assim como nós adultos também temos alguns momentos que não aguentamos mais, e mais ainda sem as condições necessárias, porque eu volto a dizer, o Estado do Amazonas entregou para os trabalhadores e para os alunos um EPI que se chama máscara, e, na grande maioria, sem condições, porque era uma máscara que servia para tope, para outro fim, mas não para proteger, nem como máscara de uso individual para evitar aí um possível contágio da Covid-19. Sem contar que os insumos também não são os suficientes. Então, é preciso estar sempre fiscalizando as escolas dioturnamente para que nós possamos estar aí garantindo a vida dos trabalhadores e a vida dos nossos alunos. E quando se trata de vida, temos que estar aí muito atentos, porque vida não tem retorno. Você pode retornar e voltar com os conteúdos, você pode fazer um planejamento pedagógico que você possa recuperar em 2021 o ano de 2020 em algumas situações, caso o aluno não alcance. Você pode fazer de tudo quando você tem vida, mas quando você não tem mais vida, você não recupera mais nada. E uma vida perdida é uma vida que se foi, você não vai ver mais o seu ente querido, você não vai mais conseguir estar dando continuidade. A morte é o final de tudo. E não queremos ver nenhum trabalhador com sua vida ceifada nesse momento, porque como diz o velho ditado, morrer de tempo faz parte do ciclo da vida. Morrer precocemente não faz. E que se pode evitar, a prevenção ainda é o melhor remédio. E nesse momento, a prevenção para nós não estarmos propagando mais o vírus da Covid e estarmos construindo um retorno seguro e a volta normal de nossas vidas, é nós ficarmos em casa, é nós estarmos desenvolvendo o nosso trabalho em home office e é nós estarmos aí tomando todas as precauções para a garantia das nossas vidas, das vidas das nossas famílias e dos nossos entes queridos. Então, vale aí ressaltar os números, vale dizer que precisamos observar os protocolos de saúde e o desenvolvimento do vírus nesse momento. E no estado do Amazonas, o desenvolvimento do vírus após o retorno das aulas foi alarmante e é preciso que estejamos nos preocupando. A Prefeitura de Manaus já começou a fechar os ambientes de novo no estado do Amazonas. Nós temos aqui uma praia chamada Ponta Negra, que desse final de semana agora já foi novamente fechado por causa dessa questão do número de pessoas infectadas com a Covid e internadas terem subido. Mas isso também pode se atribuir ao retorno presencial das aulas, que foi a partir do dia 10 que isso veio vir à tona em relação à elevação do caso de pessoas contaminadas. Então, aqui eu vou ficar à disposição para as perguntas. Aí eu peço aí a ajuda do Rafael para nós estarmos vendo as perguntas no chat.
Quero aqui saudar mais uma vez a todos e a todas, parabenizar o Rafael pela atividade, parabenizar todos os mestrandos e doutorandos da Universidade Interamericana, o Caô Cabecile pela iniciativa, e é muito importante que nós amazonenses, que nós brasileiros estejamos com a educação sempre contínua. Como sou freiriana, não posso aqui deixar de registrar que a educação ela tem uma continuidade e que nós jamais vamos saber de tudo, mas vamos buscar conhecimento, que é a única arma que nós temos para vencer qualquer governo ditador e qualquer momento como esse que vivemos agora. Professora Ana Cristina, agradeço enormemente pela sua fala. É uma fala muito representativa, eu acho que dá todos os que estão participando nesse momento de maneira síncrona e os que vão participar de maneira assíncrona se sentem representados a partir da sua fala. Há muito sentimento e emoção, mas também há uma perspectiva de racionalização sobre o que é esse processo, né? Eu gostaria de pedir os que estão participando de maneira síncrona que digitem seus comentários, né, suas perguntas, suas inquietações. Esse tema que nós trouxemos hoje o debate sobre o retorno precoce às atividades presenciais nas escolas, promovido pela Universidade Interamericana e pela Caú Cabecile, e nós temos uma situação no estado do Amazonas, por ter sido pioneiro, né, e eu queria colocar uma provocação já inicial para a nossa conferencista. Qual a opinião da senhora referente ao programa Aula em Casa, né, e qual a posição da senhora com relação a essa tentativa de, eu vou interpretar dessa maneira, essa tentativa de ampliar, massificar a contaminação como uma estratégia de prevenção, sendo que os professores, os trabalhadores em educação, passam a ser a bucha de canhão e quando nós não temos nenhuma garantia, inclusive de que essa estratégia, do ponto de vista sanitário, vai ser efetiva. Enquanto isso, nós estamos tendo uma ampliação dos índices, né? Como a senhora trouxe alguns dados, o Amazonas, inicialmente, retornou parcialmente as atividades de sala de aula a partir do ensino médio. Foi criado um protocolo de segurança, queria inclusive que a senhora comentasse sobre esse protocolo. Sei que a senhora conhece de cor e salteado, já leu de trás para frente, de frente para trás. Sinalizasse também as suas críticas com relação ao que está na letra e o que a senhora vivenciou na prática, visualizou, porque a senhora foi em muitas escolas, né? Claro que é impossível ir em todas as escolas, mas a senhora foi em muitíssimas escolas para poder verificar, fazer a constatação em loco sobre esses protocolos sanitários. E, por último, uma pequena provocação, também me baseando na leitura do que foi posto aqui por pelo menos umas 6, 7 pessoas, como a senhora visualiza a dimensão política, eleitoral, né? Não só política, mas vamos reduzir um pouco mais, né? E precisar um pouco mais. Como a senhora verifica essa pressão política eleitoral nos governantes para que eles tomem decisões que, para os profissionais que estão lidando com a educação, é extremamente prejudicial. E vale destacar, né, relembrar, como a senhora mesma falou na sua fala, não se trata apenas, né, de discutir a proteção aos professores ou aos trabalhadores, também é evidente, mas é a toda a sociedade, porque a escola passa a ser um grande difusor dessa contaminação massiva. Ficamos por aqui nessa primeira réplica e retornaremos na medida em que eu faça a leitura
e tente sintetizar um pouco as observações, comentários e inferências feitas pelos nossos participantes. Vou começar aqui pelo programa Aula em Casa, né? Vamos aqui seguir o roteiro. O programa Aula em Casa, ele, para emergencial, ele serve, mas ele não serve para ser algo que depois se torne permanente. Qual é o problema do programa Aula em Casa nesse momento? É como você desenvolve, é como você dá condições. Como é que o Estado do Amazonas deu condições para os trabalhadores desenvolverem o programa Aula em Casa e o trabalho em home office? Nenhum. O Estado do Amazonas não deu um chip, nem para os trabalhadores e nem para os alunos, não investiu nessa questão. Nós, inclusive, temos já uma publicação a respeito disso, onde nós colocamos, segundo a Secretaria de Educação, o investimento para as escolas, para PIAs e adesivagem em insumos foi de 10 milhões de reais. De acordo com o número de alunos e trabalhadores que nós temos, esses 10 milhões de reais seriam muito melhor aplicados se eles fossem aplicados em chips e em tablets e em internet para os trabalhadores e para os alunos. O problema não é você ter um programa, o problema não é você construir o programa para sanar um momento de emergência. O problema é você dar condições. Condições é o problema. E aí, quando você não dá condições e obriga o trabalhador a trabalhar com o celular dele e disponibilizar o celular dele, o número de celular de WhatsApp, para que pais e alunos estejam ali dioturnamente tirando as suas dúvidas, você causa nesse trabalhador um estresse em função de ele já ter a sua carga horária dobrada quando ele trabalha em casa. Porque as pessoas podem pensar que o programa Aula em Casa é uma maravilha e que o trabalhador fica em home office em uma coisa light. Mas vocês sabem que não é assim. O trabalhador que está em home office, que está no Aula em Casa, ele triplicou a sua carga horária, porque ele atende alunos de várias turmas, os pais dos alunos, e você sabe que ele atende até 6 da manhã, atende 11 horas, atende meia-noite, não é todo mundo que tem a consciência de saber o horário de estar ali entrando em contato com o trabalhador. Eu coloco para vocês que se houvesse investimento em cima dos alunos e dos trabalhadores, se gastaria muito menos do que os 10 milhões, até porque no momento como esse, se entraria em parceria com muitos empresários, que Manaus tem muito, assim como tem vários estados do país, e sairia muito mais barato e teria uma eficácia melhor. Em relação à tentativa de massificar a contaminação, Rafael, eu vou colocar aqui o que eu coloco na imprensa, porque eu já fui notificada 2 vezes. Hoje eu fui notificada de novo, enquanto presidente do Sinteam, e a entidade foi multada em 100 mil reais. Mas eu vou continuar dizendo que essa tentativa de massificar a contaminação tem nome. Isso se chama assassinato. Porque se morre uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10, isso é assassinato, porque você tem que prevenir, não jogar para que todo mundo, como num curral, vamos aí contaminar a boiada e deixar quem tiver que morrer, morre, o que ficar vai nos ajudar. Isso não existe, até porque nós estamos falando de um vírus desconhecido. Ele pode agir diferente em diferentes pessoas. Portanto, isso é muito perigoso, isso tem nome, e devia ter também lei para punir isso. E ainda mais que você sabe que as pessoas, hoje está comprovado que as pessoas podem adquirir esse vírus mais de uma vez. Eu mesma sou um caso desse. Protocolo de segurança. Na teoria está tudo ok. Não tem o que reclamar da teoria. Só que teoria tem que estar de acordo com a prática. Vocês são conhecedores disso. Agora, o que se escreve não se executa, porque você monta um protocolo de segurança
muito bem elaborado, de acordo com as leis, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde, mas esquece que as condições da sala de aula não oferecem nenhum tipo de segurança e nem na escola. Esquece que trabalhadores e alunos utilizam coletivo para chegar nas suas escolas. E esquecem também que existe todo um corpo dentro da escola e toda uma questão de famílias, porque você não pode só fazer o protocolo pensando no aluno no momento em que ele está dentro da sala de aula e não pode também esquecer que você está lidando com pessoas e que essas pessoas, como o Brasil, ele não tem dentro das suas escolas treinamento para evacuação de incêndio, ele não tem. Imagine se ele vai ter pessoas suficientes para estarem lá olhando os alunos no momento em que eles estão no intervalo, principalmente nas escolas de tempo integral, onde os meninos passam 7 horas dentro da escola, e eles vão estar ali se tocando. Portanto, o protocolo, que na teoria aparenta ser e é muito bem elaborado, ele não funciona na prática porque ele não leva em consideração a realidade. E quando você não leva em consideração o meio e a realidade onde você vai aplicar, ele vai virar letra morta. Portanto, é isso que eu tenho a dizer do protocolo em relação a esse retorno das aulas. E visualizar a dimensão política eleitoral. Essa é bem perigoso, mas eu vou dizer, viu, porque eu não tenho medo de falar a respeito disso. Nós sabemos que no momento em ano eleitoral, as escolas servem de curral eleitoral para alguns vereadores, alguns deputados, quando a eleição é estadual, e não é diferente para os vereadores. E que os cargos políticos das secretarias de educação forçam os trabalhadores para que a escola esteja funcionando nesse momento, para justificativas que nós sabemos muito bem quais são, mas que infelizmente não podemos provar. E é preciso que nós lutemos bastante contra isso. É preciso que nós estejamos agindo realmente como seres, nessa verdade, políticos. Não falo aqui de política partidária, eu falo de política de vida, política administrativa, política sindical, política para os trabalhadores, porque na realidade muitas vezes nós servimos de massa de manobra enquanto escola para vereador A, vereador B e para qualquer tipo de eleição que tiver, a escola serve e nós precisamos lutar contra isso, porque nós não podemos ser colocados nessa situação. Nós devemos ter principalmente o respeito e a valorização dos profissionais, que muitas vezes são ali ameaçados por diretores de escola, por coordenadores e por secretários de educação, para que as suas forças políticas que estejam naquele momento mandando, estejam ali usando a escola e os trabalhadores como cabos eleitorais, e nós não podemos permitir isso. Vamos prestar muita atenção nisso, vamos nos contrapor, porque nós somos trabalhadores, sem professor não tem doutor, como diz a velha música, sem professor não tem advogado, não tem juiz, não tem desembargador. É preciso que essas pessoas que pensam que sabem tudo, respeitem os trabalhadores, respeitem os professores e respeitem nós que estamos aqui na ponta, cuidando da educação desse país, do Estado e dos municípios. Rafael? Obrigado, professora. Eu estou buscando sintetizar um pouco o que estão sendo as intervenções de maneira síncrona. Nessa conferência, especialmente, como nós estamos tendo uma participação muito intensa, eu vou, infelizmente, ter que omitir os nomes, certo, das intervenções. Tranquilo. Mas, de maneira sistematizada, nós temos aqui algumas colocações sobre a disparidade entre escolas privadas e escolas públicas, né, e como essas disparidades, do ponto de vista das decisões e do retorno às aulas presenciais, qual o impacto que isso pode gerar numa diferença
de estudantes formados pelas instituições privadas e pelas instituições públicas. Há um comentário bem pertinente, Sim. Vem do Ceará. Olha, se nós não formos consultados na suspensão, também não seremos no retorno, porque a nossa opinião não é importante para nada. Então, atrás da pandemia tem muitos interesses políticos, né, filosóficos, enfim. Os problemas da conectividade e os alunos desassistidos. A criação de outras estratégias complementares, como impressão de materiais, utilização de rádio ou outras tecnologias. Não seria algo mais interessante de ser utilizado agora, nesse momento, deixando, de fato, as aulas presenciais suspensas? Na Bahia, o governo não criou nenhuma estratégia remota, apesar de, inclusive, o Estado da Bahia ter uma Secretaria Estadual de Educação como um centro de mídias, como tem no Amazonas, muito bem estruturado. Nós, inclusive, na Universidade Interamericana, tivemos algumas dissertações, teses defendidas de professores que eram nossos alunos e que participaram, né, da implantação e são professores. Mas, de toda maneira, em termos de gestão governamental, a abordagem que traz, são pelo menos 3 ou 4 pessoas que falaram sobre isso, que o governo não adotou nenhuma estratégia remota e coube a cada unidade adotar uma estratégia ou não. Né? Então, não houve uma coordenação governamental sobre isso. A senhora sabe o percentual de professores com idade acima de 50 anos e com comorbidade. Isso, não vai sair não, mas é isso mesmo. As aulas, na opinião da senhora, as aulas online surtem de fato um bom efeito ou efetivamente elas não atendem, não chegam e não podem ser caracterizadas como aulas efetivamente? Houve uma proposta de sugestão de implantar a educação integral em 2020 para recuperar o ano 2000, sugestão de implantar a educação integral em 2021 para recuperar o ano 2020, já que não tem mais condição e as aulas têm que continuar suspensas esse ano. Tem outras intervenções, eu vou pedir para a senhora que a gente faça o retorno à sua fala e, enquanto isso, eu vou sistematizando ainda, caso os nossos participantes de maneira síncrona queiram ainda fazer intervenções, a gente faria mais um bloco de tréplica. Tá. Professora, fique à vontade. Ok, vou começar aqui pela disparidade entre as escolas privadas e escolas públicas. Eu não conheço a realidade das escolas privadas do resto do país, mas no estado do Amazonas é muito fácil falar, porque aqui as escolas privadas, elas são escolas com uma realidade diferente. Por exemplo, eles voltaram um mês antes do ensino médio da rede pública. E não houve nenhum problema com eles, porque as salas de aula são 2 vezes maiores do que as salas de aula da rede pública, de uma escola da rede pública, e o máximo de alunos que as escolas privadas do estado do Amazonas têm são 22. E eles começaram com 50%. 50% de 22 são 11, para uma sala maior do que as salas do estado. Ainda com um agravante que podemos colocar, que é a questão da opção dos pais. O pai que não se sente à vontade, na rede privada, ele não leva, ele só vai buscar as atividades e o professor atende em home office esse aluno, com as dúvidas que o aluno tiver. Portanto, é muito injusto. Mas, já colocando muito geral, vamos falar dessa disparidade antes da pandemia e durante a pandemia. Antes da pandemia, já chega a ser injusto as condições
de ensino dos nossos meninos da rede pública e dos meninos da rede particular, embora eles, aqui no Amazonas, aconteça um fato que devia ser observado, que deva ser observado, inclusive. Aqui eles colocam os filhos na rede particular até o 2º ano do ensino médio e no 3º fazem questão de colocar na rede pública, mesmo que pagando alguém por fora para estar ali auxiliando o filho, para que ele preste os exames enquanto aluno da rede pública e tenha maior, como é que eu vou dizer, um percentual maior para ingressar na universidade em relação ao aluno da rede privada. E aí é assim, nós temos que corrigir essa disparidade em relação a isso no Brasil. É preciso investir nas políticas públicas da educação para que nós estejamos dando igualdade de oportunidade para os nossos alunos de uma maneira em geral. E alguns estados, como o Amazonas, deve ser visto de uma maneira mais delicada. Eu vou colocar aqui, eu tenho um colega de Tabatinga, acho que é o Francisco, que eu olhei ali há pouco, e se eu não me engano, um de Atalaia, que é o Marcelo Moura. Eu não sei se ele... Eu acho que vi o nome deles por aí. Os alunos daqui da capital, eles têm acesso a muito mais condições de tecnológicos do que os alunos do interior. E aí, no interior, existem escolas que você, no período da seca, que aqui nós temos uma seca diferente, são 6 meses de cheia, 6 meses e a vazante. No período da seca, você desce no porto e passa 3 horas caminhando para chegar na escola. Aqui os nossos calendários, eles são diferentes. Então, dentro do estado do Amazonas, na própria rede pública de ensino estadual, já há uma disparidade entre os alunos. Então, eu sempre, quando nós fazemos as provas nacionais, eu sempre coloco para o MEC que o estado do Amazonas deve ser olhado de uma outra forma, assim como o estado do Pará, sendo que o Amazonas, por ser maior e ter as suas especificidades, que são muitas dentro de um estado só, nós temos que observar de uma outra forma. Assim como nós temos que observar a situação dos nossos alunos no Nordeste, que as nossas condições de internet são péssimas, e as nossas condições de vida também em relação às questões climáticas são complicadas. Então, assim, é preciso que nós façamos uma reforma na educação brasileira e que nós estejamos olhando os nossos alunos com paridade, para que os alunos das escolas particulares não levem vantagem em cima dos nossos alunos sempre, porque isso não acontece só no momento de pandemia, né? Eles não têm as melhores condições só no momento de pandemia. Acho que o investimento na educação brasileira tinha que ser prioridade 1.1, mas infelizmente não é isso que vemos. Mas nós vamos lutar e um dia nós vamos conseguir, porque para nós trabalhadores as coisas sempre vêm com muita luta. Nós nunca conseguimos nada sem luta. Nós já perdemos algumas coisas, mas eu sempre digo, nós vamos conseguir reconquistar, porque se tem uma coisa que nós somos enquanto trabalhadores é que somos guerreiros, e eu acredito muito na nossa força. E aí eu coloco aqui, em relação à consulta, eu vou ver aqui, Rafael, que eu tenho consulta nas... Não foram... em relação a consultar o colega do Ceará, eu vou lhe dizer uma coisa, é isso que eu coloco na luta dos trabalhadores, mas nós não podemos baixar nossa cabeça e dizer, vai ser assim, sempre foi assim, nós temos que nos contrapor. Se hoje eles não escutam a nossa voz, vamos fazer com que a cada dia a nossa voz se torne mais alta, e a nossa voz só se tornará mais alta se nós, trabalhadores, tivermos consciência de que o que faz a diferença é a nossa união e é cada um de nós nessa fileira engrossando a nossa luta. Mas eu lhe digo, já a nossa voz ela ecoa, e já ecoou bastante. No estado do Amazonas, nós conseguimos barrar o retorno das aulas presenciais. Nós conseguimos fazer com que os nossos colegas com comorbidade apresentem o laudo e fiquem em home office. Nós conseguimos, sim. Nós vamos conseguir 100%, mas vamos conseguir ir avançando. E jamais
jamais baixar nossa cabeça, porque somos nós, os brasileiros, que construímos. Essa pequena parcela de brasileiros que detém aí fortunas não são os reais construtores desse país. E nós vamos sempre erguer nossa cabeça e defender as nossas bandeiras de luta. E em relação a outras estratégias, eu concordo plenamente. Aqui mesmo dentro do estado do Amazonas, nos municípios, os colegas, porque aqui, gente, a internet é péssima. Quando você sai do estado do Amazonas até para a região metropolitana, você já fica praticamente sem internet. Há lugares aqui que você só consegue ter internet na madrugada. E é complicado. Então, o que fazem os nossos colegas? Utilizam de outros mecanismos. Começam a trabalhar com a questão impressa, atendem os alunos de uma outra forma, e é preciso que no momento desse de urgência e emergência, nós estejamos criando a melhor maneira. Agora é assim, vamos trabalhar para 2021, nós estamos aí atendendo os nossos alunos, porque esse momento de pandemia não foi criado por nós, é o momento que o mundo passa, nós também estamos passando por ele, e vamos pensar na nossa prioridade nesse momento. Qual é a nossa prioridade? É a nossa vida, a vida dos nossos alunos. Vamos atender os nossos meninos, como nós fizemos aí com os meninos que vão passar pelas provas, que já estão aí com certa dificuldade. No estado do Amazonas, o secretário de Educação, na imprensa, disse que as duas greves e a greve do ano passado tinha prejudicado os alunos grandemente. E aí aconteceu que o estado do Amazonas atingiu a meta do MEC, que o Amazonas fica sempre nas últimas posições, mas vem subindo, atingiu a meta do MEC de 2019. E o que acontece? Ele ficou de cara no chão, porque não foi a greve dos trabalhadores que deixou o Amazonas sempre nos últimos lugares. Não é isso que faz com que os nossos alunos aprendam menos ou então não se interessem. São as condições que o governo dá para os nossos alunos e para os trabalhadores que fazem com que o rendimento seja baixo. São as condições, é a falta de investimento real, porque o investimento na educação hoje é fictício. Tem que investir com realidade, investir de verdade no aluno, sem desvio de verba, sem estar usando o dinheiro da educação para outros fins. Então, fica provado hoje, com essa meta atingida pelo Amazonas e por outros estados, que não são os trabalhadores os culpados pela questão da defasagem no ensino, e não são os alunos. É o próprio governo com a má administração para a educação. Então, é preciso que se entenda bastante isso. E aqui no Amazonas, pelo menos, o percentual de trabalhadores de 50 anos é de 30%. São 30% de 50 a 60 anos. E existem, hoje, de 40 anos, 40% dos trabalhadores estão acima dos 40 anos, e destes, 30% são entre 50 e 60 anos de idade. As aulas, aqui, em relação às aulas online, surtem bom efeito? Olha, no momento como esse, elas surtem. Ninguém nunca vai substituir um professor em sala de aula. O melhor mecanismo de aprendizagem é comprovado dentro de uma escola entre a interação professor-aluno. Mas no momento como esse, essa é uma das armas que nós podemos ter e uma das estratégias para que o ano não seja tido de todo perdido. Então, nesse momento, o home office e as aulas online são a melhor estratégia para que nós possamos estar aí desenvolvendo as nossas atividades. Rafael. Professora, eu fico muito contente com suas colocações. Tem muitas participações aqui no chat, congratulando a senhora por expor exatamente um sentimento, né, mas não só sentimento, mas do ponto de vista racional também, a opinião, acredito que a maioria esmagadora dos professores
no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Nós tivemos situações em outros países que liberaram o retorno nas aulas presenciais, como a França, por exemplo, e logo em seguida tiveram que suspender, porque perceberam o aumento do contágio. O caso do Amazonas, eu acho que é um caso muito importante para a gente refletir sobre o que está acontecendo no Amazonas, porque é a ponta de lança para o Brasil inteiro. Então, vai ser uma referência positiva ou negativa. Na minha avaliação, até o momento, tem sido negativo esse retorno precoce, porque, primeiro, nós não tivemos uma testagem em massa dos profissionais, não houve, isso houve depois de muita pressão. Aí o sindicato teve um papel fundamental nesse processo, porque se não houvesse pressão, não aconteceria, porque de início os professores e os profissionais foram encaminhados, né, para o retorno, foram consultados, né, e há questões peculiares sobre essa consulta, a construção, né, de um questionário que sofreu algum nível, né, algum nível de influência, para que os professores não conseguissem expor, né, a sua contrariedade ao retorno presencial, ao retorno precoce, às atividades presenciais. Só que tudo isso foi sendo utilizado como joguetes dentro da estratégia retórica para o convencimento da população em geral. Um outro elemento que foi muito utilizado, se os professores vão para a praia, vão para o rio, vão para os balneários, vão para o shopping, por que eles não podem ir para a escola trabalhar? E essa estratégia argumentativa, ela vem sendo utilizada por outros gestores no Brasil inteiro. Não, mas se o professor posta uma foto que ele foi a um shopping ou que ele foi à rua, então ele já pode ir para a sua escola da aula. A questão, e aí é a tentativa de colocar e mobilizar a sociedade contra esses profissionais e a partir daí você criar uma conquista de ideia de que está tudo normal, está tudo ótimo, são só os professores que não querem trabalhar, porque todo mundo está trabalhando, apenas professores e profissionais de educação que não querem retornar. Como se as aulas remotas fossem umas férias, né, para os professores, e eles estão lá se divertindo e de vez em quando respondem no WhatsApp, de vez em quando respondem no Facebook, e esse trabalho não é visto como um trabalho. Nós temos um adoecimento considerável dos nossos profissionais de educação, no Brasil inteiro e fora do Brasil, com transtornos por conta desse processo de pandemia, e, ao mesmo tempo, o discurso retórico, né, de criar sempre estratégias para colocar a população contra esses profissionais, como se eles fossem o empecilho para a retomada. Então, você tira o foco central, que é o vírus, você tira o foco central, que é a pandemia da Covid-19, que isso não depende dos profissionais de educação, isso não depende dos secretários, não depende dos governadores, não depende dos presidentes, porque eles não têm como exercer o controle sobre o vírus. Mas tem que criar os mecanismos efetivos para que a população fique protegida. E aí, quando a gente visualiza essas estratégias retóricas para colocar a população contra esses profissionais, a gente tem que começar a refletir o que está por trás, né? Quais são os interesses efetivos que estão por trás desse retorno precoce. Né? Algumas observações foram feitas aqui com relação aos desvios, né? Os desvios de merenda, aos desvios, né, da boa e velha máquina da corrupção. A educação, infelizmente, não está fora disso, pelo contrário. Nós temos posicionamentos bem diferentes, né? Por exemplo, a Universidade Interamericana, nossa sede está em Assunção, Paraguai. O presidente lidera o processo. Então, diferente do Brasil, que não há um presidente que lidere um processo. Segundo, o Paraguai foi o
um dos primeiros países da América do Sul a fechar fronteiras, né? Inclusive matando o comércio de Cidade do Leste, que é uma das maiores fontes de renda, não só da cidade, mas do país, né? A partir de uma política de 30, 40 anos de isenção de imposto e um fluxo de pessoas. Você fechou, matou ali a toda uma pressão política da população para que haja liberação. E é o desespero, porque há uma pauperização muito grande. Mesmo assim, o presidente no Paraguai ele está irredutível com a reabertura da ponte. Ele autorizou a criação de um protocolo sanitário, mas mandou o seu ministro de Saúde dizer que, mesmo com o protocolo, não há ainda segurança para a reabertura de fronteiras. Na Bolívia, nós temos alunos na Bolívia, inclusive um aluno ficou preso porque desrespeitou o decreto do prefeito e ele saiu. Ele não era para sair, ele saiu com máscara e tudo mais, mas ele não poderia sair da zona, o bairro onde ele estava, e ir para um outro bairro. Ele poderia, no máximo, permanecer naquele bairro. E ele ganhou prisão domiciliar, foi 15 dias de prisão domiciliar por conta disso. Então, nós temos países na América do Sul que estão adotando medidas diferentes, distintas. E isso tem gerado impactos absurdos. Né? Essa liberação, como se nada acontecesse, e o presidente atual do Brasil se desresponsabiliza, a gente vê o Brasil se tornar, concorrendo com os Estados Unidos, o epicentro da proliferação da Covid-19. Né? Isso é avassalador. Um outro aspecto que eu gostaria de finalizar e deixar uma última provocação para a professora Ana Cristina, e a partir daí ela finalizar a sua fala. Bom, nós temos uma situação onde não temos certezas propriamente do que vai acontecer no cenário da educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, mesmo nas incertezas, nós temos alguns caminhos que foram adotados por outros países e que geraram um efeito positivo, né, pelo menos de contenção. Nós estamos tendo uma grande quantidade de professores e profissionais de educação que estão se contaminando, adoecendo e morrendo. Bom, última provocação: se a senhora fosse ministra da Educação hoje no Brasil, o que a senhora faria com relação à educação e esse contexto que nós estamos? Quais seriam as medidas? Evidente que, a depender do presidente da República, isso poderia ter mais ou menos autonomia. Mas vamos uma situação hipotética. A senhora é ministra da Educação dentro de um governo com um presidente que vai ouvir a senhora como ministra e vai acatar suas medidas sanitárias, enfim, qual a medida ou quais as medidas que a senhora adotaria como ministra da Educação hoje no Brasil? Rafael, olha só, eu continuaria em home office. Volto a dizer que é muito precoce esse retorno, não só no Amazonas, mas no Brasil. Continuaria em home office. Montaria uma estratégia curricular para um reforço. Eu faria um reforço integral dos assuntos de toda a parte pedagógica de 2020 e trabalharíamos nos próximos, em 2020 e 2021, em cima disso, porque um ano é pouco, mas nós faríamos diferente, porque eu volto a dizer, isso cai naquilo que eu coloquei no início. Tudo tem retorno, você pode conquistar, se você perde algo, você pode reconquistar, mas a vida não tem. Então, era isso que eu iria fazer, uma reestrutura na nossa grade curricular, trabalhar de forma integral em 2020, 2021, fazendo com que os nossos alunos que não conseguiram alcançar o objetivo e as metas para as séries que cursam pudessem estar aí nivelando nesses 2 anos.
Tudo tem jeito nessa vida, menos a morte. Portanto, eu faria isso se fosse ministra da Educação. E se tivéssemos presidente, né? Porque nós não temos quase nada no país hoje. Mas é preciso olhar, volto a dizer, esse momento com muita cautela, valorizando a vida e dizendo mais, que essa é uma questão de saúde pública, e saúde pública não deve ser posta na brincadeira, deve ser sério para qualquer administrador público, para o governo do Estado, para o presidente da República, ou qualquer administrador público. Viu? E aqui eu me despeço de vocês, Rafael, muito obrigada pelo convite, meus amores de todo o Brasil aí, estamos aqui nessa luta, e quero dizer assim, não baixemos nossa cabeça. É preciso lutar e lutar sempre. Vamos ter em todos os momentos, um motivo para essa luta. E não deixemos que fulano A, fulano B, presidente A, presidente B, fique fazendo com que nós estejamos desistindo de nós. Jamais. Nós vamos lutar para reconquistar tudo aquilo que perdemos nesse desmonte que a educação brasileira passou. Mas nós vamos lutar e vamos lutar sempre de cabeça erguida. E se um dia cairmos, vamos fazer como dizem os meninos por aí, vamos cair matando, não vamos cair de qualquer maneira. E se cairmos, vamos levantar novamente, porque nós somos trabalhadores e somos grandes guerreiros desse país. Porque esse país tem o que tem hoje, porque nós, trabalhadores, construímos tudo isso. E a educação não fica atrás. Deva ser prioridade 1.1 de qualquer país e de qualquer governante. E nós, trabalhadores em educação, que somos sempre os maiores trabalhadores do serviço público ou da rede particular, de qualquer ente federado, não podemos deixar que pessoas que não nos valorizam estejam aí querendo nos chamar de preguiçosos ou outras coisas qualquer. Nós somos grandes lutadores e servidor público lutou muito para estar hoje onde está, e está lutando também para manter as suas conquistas. Eu quero aqui deixar um grande abraço a todos e todas e dizer que nós estamos à disposição, tá certo? Obrigada, Rafael, e um grande abraço em todas. Professora Ana Cristina, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para participar. Eu fico muito honrado com sua participação e, nesse momento, nós finalizamos essa conferência. Vamos permitir que esse debate ainda tenha repercussão. Nós sabemos que o alcance, de maneira síncrona, ele tem suas limitações, apesar de nossa audiência aqui foi enorme, né, de muitos estados, muitas cidades e alguns países, e agora de maneira assíncrona também teremos uma repercussão, no mínimo para que as pessoas reflitam sobre a situação em que nós estamos vivenciando e saiam do seu lugar comum, né, e se sintam provocadas frente a essa reflexão que a senhora vem fazendo e vem liderando no estado do Amazonas, com muita altivez, com muito sentimento, mas com muita razão também, baseada e pautada dentro dos elementos racionais científicos e, fundamentalmente, dos elementos que os estudos da saúde nos apontam, e é o que nós temos para tomar nossas decisões e fazer os enfrentamentos caso sejam necessários, como a senhora está liderando no estado do Amazonas. Muito obrigado a todos e todas por participarem. Eu vou printar aqui todos os materiais, todas as falas, e vou encaminhar também para a professora, caso ela depois possa nos disponibilizar um e-mail, eu encaminho, e toda a nossa comunidade acadêmica ela vai poder ter acesso também a conversas diretamente com a presidente sindicato. Muito obrigado e tenham todos e todas bom regresso às suas cidades, né, e às suas atividades. Forte abraço.